Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Tempo de Louvor e estamos mais uma vez aí para a nossa ministração da Palavra de Deus, né? Espírito de Jezabel. Mas antes, vamos fazer a nossa oração, querido. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal. Que o Senhor derrame da tua bênção, meu Pai. No nome de Jesus, opera maravilha em suas vidas. Repreendo toda retaliação, dá-lhe força, graça nos seus dias a dia, em nome de Jesus. Amém, querido? Amados, graças a Deus, muito obrigado. Quero agradecer a vocês que fazem parte da nossa família Psicanálise Cristocêntrico. Vocês aí da nossa igreja, Deus te abençoe, templo de louvor. Amado, que Deus possa honrar as vossas vidas. Muito obrigado também pelos comentários que vocês têm feito, né, pelos novos inscritos. Que Deus possa abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós vamos crescendo gradativamente, tá bom? E que Deus possa cada dia mais alcançá-los com a graça. Querido, nós vamos hoje meditar sobre essa questão novamente sobre o espírito de Jezabel, não espírito, não Jezabel em si, mas um espírito que muitas vezes ele é capaz de nos levar a uma morte espiritual. Uma morte espiritual e às vezes a pessoa não percebe, tá bom? Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha aí em nome de Jesus, vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code do nosso Instagram, Terapiando no Caminho. Vai lá ver nossas postagens lá, em nome do Senhor Jesus, e compartilha para a glória de Deus, tá bom, querido? Amados, vamos então meditar na igreja, aliás, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, sobre a igreja de Sardes, que nos fala assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras e que tens nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Olha que advertência essa igreja recebe. A igreja de Sardes, aí, mensagem que foi aí há 2000 anos atrás. O João, na ilha chamada Pátimo, estava preso, o apóstolo João, e Deus, então, por meio de revelação, deu a ele as mensagens a ser entregue aos líderes da igreja, aos pastores da igreja, para então, daí em diante, instruir o povo. Mas qual era a situação desta igreja? E o que nós vamos perceber que esse espírito do engano, ele entra sorrateiramente na igreja. E ele pode agir também nas nossas vidas de pessoas individuais sem perceber. Por esse motivo que estar atenta, estarmos cada dia despertando nossa fé, nossa comunhão com Deus é essencial. Porque no campo de batalha espiritual, querido, você precisa compreender isso na tua vida. Nós precisamos entender. Estamos em um campo de batalha, estamos no caminhar da batalha espiritual. Quais eram então a advertência dessa igreja? Primeira coisa, a situação dessa igreja era tão crítica que tanto o pastor e a igreja estavam em um declínio espiritual. Ela perdeu sua vitalidade espiritual. Você vê que a situação da igreja. Então o declínio espiritual foi gradativamente caindo. E perdeu toda aquela unção, aquela pregação de poder, aqueles louvores de adoração ao nome santo de Deus. Essa igreja ela entrou numa unificação tão forte que se afastou do santo, verdadeiro Jesus. Se afastou da presença de Deus. Mas ela acreditava que estava na presença de Deus. Então, o João recebe a carta do próprio Senhor e fala para esta igreja que ela está morta. Olha que coisa interessante, que diz ter nome de que vive, mas está morto. A igreja se apresentava como aquela igreja avivada, aquele povo animado, tudo, né? Mas estava morto. Porque Deus não chamou a igreja para fazer entretenimento, para fazer shows. Né? A igreja não foi chamada para adorar homem, exaltar o homem. A igreja foi chamada para fazer missões, evangelizar e centralizar nela o nome de Cristo. Que Cristo venha a ser o centro na vida da igreja. Jesus tem que ser adorado.
não o homem. E trazendo para os nossos dias de hoje, de um aspecto de um modo geral, e eu creio que muitas das vezes há lugares que se denomina igreja evangélica, perdão, mas está mortos espiritualmente. Está lindo ao público, está bonito ao público ali, chama a atenção da galera, chama a atenção da juventude, chama a atenção do povo, mas espiritualmente está mortos. Seus melhores cantores, melhores pregadores, mas está morto. Então, a situação dessa igreja era muito crítica. O pastor já estava morto, e a igreja também já estava morta, e muitos que estavam ali para morrer também já estavam indo para a sepultura espiritual. Então, ela estava sendo rodeada de dois tipos de morte. Primeiro, a morte moral. A morte moral. A morte moral, querido, ela é muitas das vezes séria. A pessoa moralmente, que ela não tem aquela, não procura fazer a diferença, não procura andar conforme a vontade de Deus. Essa igreja que procura fazer a vontade do mundo, Jesus fala assim, não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu já falei isso aí. Não é as pessoas em si, mas é o sistema, o que esse mundo oferece. E Jesus fala assim, aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E aqueles que vivem na carne constituem-se inimigos de Deus. Então, uma igreja que se unificou-se com as coisas tradicionais deste mundo, trouxe para dentro de si uma adoração que não era a adoração do verdadeiro Deus. Moralmente, esta igreja, ela começou a perder e a morrer espiritualmente. Hoje tudo pode. Tudo pode. Hoje tudo pode, né? Tudo pode hoje. Dependendo do lugar que vai, tudo pode. O crente ali pode fumar sua narguilha, pode beber, pode se prostituir, não tem problema. O importante é que você é salvo. Então, a igreja de Sardes é assim, os líderes se preocupam mais com o financeiro, mais com a sua igreja lotada, em vez de ministrar palavra, gente, nós precisamos chegar ao céu. Vamos tirar todo o embaraço que nos rodeia, o pecado tão de perto que está em nossa volta, vamos tirar o embaraço, vamos mandar o pecado embora, vamos santificar a nossa vida com Deus. Mas eles preferem entristecer o Espírito Santo e agradar o povo por causa das ofertas dos dízimos, do que agradar a Deus. Quando Jesus trouxe um sermão duro, um sermão que mexeu com o povo, o discípulo falou assim, Senhor, a multidão está indo embora. O povo está indo embora. É muito duro o teu sermão. Jesus falou para Pedro e assim os demais, se vocês querem ir embora, boa viagem também. Pode ir embora. Por quê? Muitas das vezes, eu não gostei daquele sermão, não gostei daquele pregador. Não, ele foi muito duro. Não é questão de ser duro, querido. Todo médico, todas as vezes que você vai para o médico com um problema de enfermidade física, o médico ele vai fazer um exame na tua vida, o médico ele é formado, ele é doutor, ele tem os componentes exatos que vai te ajudar a ser curado. E dependendo da situação, ele vai dar um remédio que não vai ser bom, ele vai agir com a cirurgia na tua vida. Eu não gosto de ir para o médico, então você vai morrer doente. Então a palavra, ela cura, a palavra de Deus, ela liberta. Então essa igreja estava feia. Então, moralmente e espiritualmente, porque criou muita mistura. Aí fala assim, uma coisa, conheça as tuas obras, que tem um nome de que vive e está morto. Deus sabe as obras que estamos fazendo. E se é para a glória do seu nome, ou exaltação de si mesmo. Olha, conheça as tuas obras. Deus conhece as obras que nós fazemos. Se eu for ministrar para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus, Deus sabe, não tem como nós ocultarmos de Deus nada. Se eu for limpar a igreja, eu vou varrer a igreja, eu vou varrer a igreja para a glória de Deus. Vou trabalhar na construção da igreja para a glória de Deus. Vou orar para uma pessoa para a glória de Deus. Vou adorar para a glória de Deus. E muitas das vezes temos que tomar cuidado. Aí entra esse espírito do engano, permanece ali, e a pessoa, ela acredita piamente que é Deus na vida dela.
Vamos orar? Depois nós vamos seguir sequência sobre essa ministração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, dai-nos sabedoria, Deus, para que nós não venhamos estar mortos espiritualmente, Deus, nem moralmente, mas que nós possamos estar firmes na tua presença em adoração, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Pai, toma nas tuas mãos teus filhos. Eu quero repreender toda retaliação, Pai, todo desânimo, toda tristeza, toda angústia, vai batendo em retirada em nome de Jesus. E que esse espírito de Jezabel, esse espírito do desânimo, bata em retirada das nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, vai no cantinho da tela, ali tem nosso QR Code, nosso Instagram, vai lá, dá um joinha lá, vê nossas postagens, tá bom? Mas não deixa de se inscrever também, se inscreva neste canal, dá o seu like, se inscreva aí em nome de Jesus. Tá bom, amado? Deus te abençoe em Cristo Jesus, fica na paz do Senhor Jesus.